Bom dia a todos. Bom dia. Com muita alegria que estamos nessa manhã. Uma manhã florida, mais do que os dias comuns. Manhã do Dia das Mães. E a oportunidade que tivemos de estar aqui, iremos tratar de um assunto chamado Vivências do Amor. Traduzindo, nós vamos falar das mães. E para iniciar, existe um pensamento de Emmanuel que nos fala o seguinte: honrarás pai e mãe, a lei determina. Não te esquecerás, porém, de que se teu pai é o companheiro generoso que te descerrou o caminho para a romagem terrestre, tua mãe é o gênio tutelar que te acompanha os passos em toda a vida, a iluminar-te o coração por dentro, com a bondade e a perseverança da luz de uma estrela. As estrelas emitem o seu brilho de forma tão perseverante, por tanto tempo, que quase poderíamos dizer que seu brilho é eterno. Nós sabemos que não é, que elas se renovam, mas algumas são de tal grandeza, que são essas estrelas que sustentam a vida, de orbes infindáveis, assim como o nosso que habitamos. Quando Emmanuel compara à luz de uma estrela, o amor que as mães podem devotar aos seus filhos, fazendo com que o seu coração se ilumine de dentro, significa que não é uma comparação simples, não é um ser qualquer. Esse pensamento extraído desse livro belíssimo, Os Dois Maiores Amores, de diversos espíritos. Essa daqui é uma parte da introdução, aliás, de uma das mensagens belíssimas desse livro. Hoje a nossa fala se dará em função rasgada de uma homenagem, evidentemente mais do que merecida. Mas é lógico, eu fiquei imaginando o seguinte, quando estava pensando esse assunto. Talvez o ideal fosse que uma mãe, uma mulher, viesse falar com toda a propriedade do que é ser mãe. No entanto, eu fiquei imaginando também o seguinte: ela iria ficar jogando confete sobre si mesma. Então eu me sinto bastante à vontade, como pai, principalmente como filho, para poder falar tudo isso, sem que ninguém imagine que eu estou legislando em causa própria. Falarei aqui com um sentimento sincero de gratidão de um filho, e é assim que resolvi encarar esse desafio. Nesse mesmo livro, Emmanuel nos diz o seguinte: dois apoios máximos tutelam a nossa existência no mundo. Eles são o amor de Jesus e o amor de nossas mães. Nós não estamos desprezando aqui, em momento algum, a presença, a figura e a importância dos pais. Não é isso. Mas é que o degrau que nós enxergamos o papel desse ser que acolhe e recebe novos espíritos no seu ventre, ele não pode ser comparado. E quando Emmanuel fala isso, fala com profundo conhecimento acerca do amor de Jesus, a sua bondade a expressar os desígnios divinos e o amor das mães. Certamente nós já ouvimos essa expressão: ser mãe é padecer no paraíso. Especialmente se nós tivéssemos que limpar aquela sala ali embaixo, depois que o anjinho espalhou talco pela casa inteira. Que cena fantástica! Algumas outras aqui também que nos mostram. E agora, por onde eu começo?
realmente. Se nós perguntássemos aqui o que é ser mãe, especialmente para as mães, o que vocês responderiam? O que é ser mãe? Ser mãe é amar. O que mais? Pode falar. O que é ser mãe? O que os homens acham que é ser mãe? Eu acho que ser mãe, a doutora falou é amar, mas é um amor tão diferente, sabe? Que ninguém consegue entender, sabe? Somente as grandes mães mesmo. Só quem é mãe sabe o significado e a amplitude desse amor. É por isso que às vezes a gente resume, ela fez isso porque ela é mãe. Realmente, isso resume e explica uma ação às vezes inexplicável. Se nós fôssemos escolher com mais tempo, nós teríamos várias definições. Ser mãe mas existe uma. Você perguntou sobre os homens. O representante dos homens para nos falar. Vamos lá. Ainda estava. Ser divino. Tem um ato que resume o que é ser mãe. Lembra de uma menina que houve uma briga com o pai e tal, e o rapaz atirou, matou a menina? Foi tudo muito divulgado aí. Esse senhor, a filha ficou na frente dele. Se fosse a mãe, teria colocado a filha atrás dela. Ok? Então ali este ato define. O homem colocou a filha na frente dele para defender ele. Achou que o homem colocar a filha na frente não faria, né? Isso. A mãe teria medo dele atirar e colocaria a filha atrás e colocaria o seu corpo para defender a filha. Então, nós vamos mostrar, muito bem lembrado, mas nós vamos mostrar uns exemplos também. Mas existe uma definição de mãe muito interessante. Não sei se alguém pensou nisso. Ser mãe é ser parceira de Deus. Como assim? Parceira de Deus. Ser mãe tem uma trovinha que diz o seguinte, de Delfina Benigna no livro Luz no Lar. Pela escritura que trago na história dos sonhos meus, mãe é uma estrela formada de uma esperança de Deus. Deus coloca nesse ser que recebe em primeira mão todos nós que regressamos à vida, como nos traz a doutrina espírita, uma grande esperança. Que aqueles seres mais endurecidos sejam comovidos, sejam sensibilizados pela ação e pelo carinho devotado dessas mães. É uma parceira de Deus, porque Deus conta com as mães para que esse mundo seja melhor. Isso não é um chavão que a gente lança no ar. Isso é muito sério e muito profundo. E hoje, eu esqueci de dizer, nós não vamos aqui tratar das exceções. Existem exceções. Existem mães que abandonam seus filhos voluntariamente. Existem aquelas que colocam-nos nas lixeiras. Existem as mães que se preocupam mais consigo e com sua beleza do que com a vida doente que Deus lhe deu. E outros casos tristes. Mas esses não vão entrar na conta da nossa fala hoje, porque são a minoria. Nós vamos falar, sim, do sentimento maior que envolve a maioria delas. Então, ser parceira de Deus é se imbuir de uma grande responsabilidade. Os filhos são obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Deus confia à mulher um novo ser, para que nesse novo estágio ele já parta numa condição sentindo-se profundamente amado. Mães corajosas, que mesmo diante de grandes desafios, aceitam receber essas almas que permaneceram, às vezes, tanto tempo na solidão, no isolamento, na ignorância e, às vezes, no crime.
Mães que recebem as almas em processo evolutivo, que somos todos nós. Retratado nesse slide, uma cena belíssima do livro Entre a Terra e o Céu, em que Zulmira ia receber Júlio para renascer no seu lar e reajustando ante a própria consciência os débitos contraídos. Esse era um desdobramento, e em sonho ela vai abraçar o futuro filhinho, prometendo-lhe amá-lo e ao mesmo tempo pedindo perdão pela negligência que havia cometido anteriormente. Esse é o papel belíssimo dessas mães, de onde, do plano espiritual, em condições diversas, esses seres vêm exatamente para os seus braços e para as suas atenções, uma vez que perante a espiritualidade maior, você, mãe, se comprometeu em auxiliá-los com tudo quanto estivesse ao seu alcance. Foi isso que fez Zulmira naquele instante. Ela o aceitaria de bom grado, e ele então despe as resistências morais, porque geralmente, quando vamos reencarnar, nem sempre estamos assim tão encorajados. Existem temores, alguns justificáveis, para o regresso à vida. E quando a mãe e o pai se dispõem a recebê-lo com um amor verdadeiro, essas reticências se desfazem e esse espírito se posta em condição de regressar à vida, em uma existência que para ele será a mais importante, porque é a próxima, é a atual, é a que cada um de nós se encontra. Provavelmente assim foi com a maioria de nós. E quem vem no lar? É um amigo? É um amigo do passado? É um companheiro com quem contaremos no presente, no futuro? E é aquela alma amiga que retorna aos nossos braços, agora na forma de um filho? Às vezes sim. Ou quem sabe, pela lei de causa e efeito, mas acima de tudo, pela misericórdia divina, que transforma inimigos que dificilmente se reajustariam em condições normais, os transformam em pais e filhos, em mãe e filho, devotando desde o ventre um amor capaz de romper o ciclo do ódio. Pode ser um desafeto? Pode, mas pouco importa isso agora. O que importa é que estamos numa condição em que o amor deve ser o regente das nossas relações, mesmo que elas sejam difíceis, mesmo que elas sejam desafiadoras. Esse ser, que hoje podemos até chamar de um desafeto, foi um desafeto, precisa se transformar num novo e grande amor da nossa vida. No compromisso do amor, ou nas vivências que a mulher estabelece da maternidade, estão evidentes o companheirismo, o diálogo franco, a solidariedade, a indulgência, a energia moral de que necessitamos ou de que necessitam os filhos. Isso deve ser dosado. É com isso que Deus conta na parceria que estabelece com as mães. O sentimento do amor, a energia dosada e necessária, porque nós precisamos do ajuste para que essa encarnação seja produtiva. E não que sejamos criados apenas como um bibelô, como um ser a ser idolatrado, em que nada possa nos atingir. A mãe precisa, antes de tudo, imaginar, saber que seu filho está num processo educativo. Além da cultura acadêmica das escolas, principalmente, uma educação moral para a vida espírita, nessa e na vida que continua. E para ser educado, nós precisamos do amor na medida certa, que afaga e de vez em quando puxa a orelha, quando é necessário, mas sempre pautado no amor.
Essa vivência do amor que se mostra no cuidado, no cuidar com um desvelo incomparável, que por mais que os homens, os pais dediquem, só as mães conseguem dar. E se a gente ficar meio enciumado, basta lembrar geralmente quem é que procurávamos quando éramos crianças, sob a voz de quem nós dormíamos acalentados, ou quando o mundo nos ameaçava, quem imaginávamos nos abraçando e socorrendo? É a mãe que nos momentos mais simples, como os mais complicados, é o ser que vem à nossa mente. Por mais dor a torturá-la, quando o desgosto a domina, mãe é silêncio que fala e amor que nunca termina. Achei essa imagem fantástica de uma mãe em Moçambique, carregando um fardo na cabeça e a filhinha mamando no seu peito. Pode parecer exagerado? Não é. Quantas pessoas já vivenciaram situações semelhantes? Com o desvelo, com o cuidado da sua cria. Mais do que isso, é o seu amor. Existem exemplos fantásticos, que nós poderíamos citá-los a manhã inteira, de mães que arriscam a própria vida, vivenciando um amor que nos impressiona. Mas para resumir a dona Maria Jerônima Campos, aquela senhora que pulou sem saber nadar num poço lá em São Paulo para salvar seu filho, e menino levado, caiu lá no poço. A mãe, desesperada, não pensou em outra coisa, foi lá, pulou e conseguiu tirar o menino. Aqui nós não trouxemos, mas tem uma foto que uns dias depois, uma reportagem foi feita na casa dela, ela dando um beijinho no menino, naquele anjinho lá no sofá da casa dela. Coisa mais bela do mundo. Como estaria o coração e a mente se infelizmente ele tivesse afogado 2 dias depois? Essa coragem que impressiona. Em todos os reinos, a maternidade nos dá lições grandiosas. Aqui tem um macaquinho que foi atravessar a rua, e filhote levado. A mãe deve ter falado, não vai. Ele foi e encontrou uma moto pelo caminho. Foi ligeiramente atingido. Aí a sua mãe foi lá, sai daí, menino. Aí o que aconteceu? Veio um cachorro e foi pegar o bichinho. A mãe falou, aqui não, cai fora que o filho é meu. E aí o cachorro cascou fora. Parece instintivo, mas é instintivo em nós, mas nas mães é mais do que qualquer exemplo. As mães, como esse exemplo triste, um terremoto no Japão, a mãe, pressentindo o pior, deitou sobre a filha, meio que de joelhos, tentando evitar que, se algo desabasse, atingisse a pequenina. Infelizmente assim aconteceu. Uma laje caiu sobre ela, ela não resistiu aos ferimentos, mas conseguiu salvar a vida da criança. Os bombeiros aqui nessa foto já iniciando ou praticamente terminando o resgate, perceberam que a criança estava viva, mas a mãe cumpriu o seu papel da grande protetora a que veio nessa vida. É claro que nós poderíamos citar diversos outros. Tem uma história fantástica de uma mãe que, numa condição semelhante, 8 dias depois foi resgatada, mas durante esses 8 dias sua filhinha sentia sede e não tinha mais o que dar. Ela estava presa nos escombros. Ela começou a cortar os próprios dedos e dava o seu sangue para que a menina bebesse, e assim ela conseguiu salvar a vida da filha, e essa felizmente também foi resgatada.
ela poderia ter dado a própria vida, mas se a filha tivesse sido salva, ela teria morrido em paz. A vivência no amor de mãe não é algo fácil. Quando chegam os momentos de separação, ai, como sofrem as mães. Pode ser uma simples despedida do filho que passou no vestibular. Saiu de casa, é a primeira vez que a sua ave vai alçar voos. É a primeira vez que o seu queridinho vai sair de casa. E é impossível não lembrar daquela música do Zezé de Camargo e Luciano. O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Eu sinceramente lembro do dia que saí de casa e dos dias que se sucederam. Sempre que eu ligava para casa, era a avó soluçando, chorando. Não importa se a mãe tem 10, 15 filhos, mas um saiu, ficou um vazio. Evidentemente que esses passarinhos, quando alçam voos, e é assim que tem que ser. Claro que nem todos se distanciam da mãe, aqueles que vivem do lado delas durante a existência toda, que privilégio. Nem todos conseguem fazer isso. Precisam seguir a sua vida material, conquistar o seu espaço, a sua sobrevivência. Mas existem despedidas que são ainda mais dolorosas. E o amor se mostra mais forte. Ou é testado na sua prova máxima, quando as mães experimentam a dor do berço vazio, do filho que, contrariando as leis naturais da vida, parte antes que sua mãe. E nesses momentos, testados ao máximo na sua fé, feliz daquelas que podem encontrar um consolo, que eles mostram que mais marcante do que perder um filho pode ser descobrir que ele continua vivo. É por isso que as cartas que o Chico Xavier escrevia e recebia as centenas eram o legado mais valioso, ou que mais satisfação lhe trazia, porque aplacar a dor da saudade, não que ela acabasse, mas que ela pudesse ter um alento na certeza que seus filhos não se foram para sempre, apenas foram antes delas, mas no momento oportuno as verão novamente. Que consolo fantástico descobrir que meu filho não morreu, ele desencarnou, e aí faz uma diferença tremenda. Não que isso vá nos tornar indiferentes, mas vá certamente nos trazer um alento para encarar aquele espaço que jamais será preenchido, jamais será ocupado. E quando, pela bondade divina, essas mães em desdobramento pelo sonho encontram os seus filhinhos queridos, ai, que momento incomparável! Nem sempre elas conseguem lembrar com fidelidade os detalhes dos sonhos, mas acordam com uma certeza divina: meu filho está vivo, em algum lugar ele vive. Isso certamente renova as esperanças e energias, mesmo diante dos obstáculos e dos desafios da vida. Mas vivenciar o amor de mãe, existem momentos que mesmo em vida são testes grandiosos, que requerem uma resignação absoluta. Quando as mães sofrem com seus filhos dificultosos, aqueles que dão dor de cabeça, aqueles que a gente pode chamar de complicados, rebeldes, difíceis, aqueles que são grandes desafios à perseverança do amor de mãe. E eles existem hoje? Eles estão por aí? Em toda parte. Quantas mães choram as suas lágrimas
não porque seus filhos partiram desta vida, mas porque vivos, infelizmente, eles parecem que estão morrendo. Quantos se perdem por caminhos tortuosos, dos caminhos enganosos da liberdade humana, que cada vez mais os escraviza, nas drogas que infelizmente são o câncer da sociedade moderna entre os jovens, da liberdade que, usada mal, cada vez mais cavamos um poço, aquela persistência do amor de mãe, que mesmo quando o filho é o pior ser da terra, está ela ali bondosa, tentando sensibilizá-lo para mudar a sua postura. E tristemente, aquelas mães que são elas as principais companhias daqueles seres que infelizmente chegaram a precisar ficar reclusos. Hoje, chegando aqui em Colatina, logo na chegada da cidade, adivinha quais eram as pessoas que estavam ali na porta da agência prisional já desde cedo? Não porque hoje é dia das mães, mas que são elas, principalmente, que lá estão. O ser mais desprezível da sociedade é meu filho. O erro pode ter sido meu, mas como mãe, eu continuo sendo mãe. Ele é meu filho. Existe ex-marido, ex-empregado, ex-funcionário, ex-prefeito. Não existem ex-filhos, nem ex-mães. Ele batia e chegava, espancando a mãe velhinha. Dizia a mãe sempre escrava: Deus te abençoe, prenda minha. Quando eu vi esse verso, me lembrei de um caso muito próximo, de uma mãe que era maltratada pelo filho, geralmente dava tudo o que podia, ele ainda reclamava e ainda agredia. Mas era ela que durante todos os dias em que ficou preso, levava comida na cadeia para ele, porque ele não gostava da comida que servia. Depois que foi preso, solto e preso várias outras vezes, era ela o arrimo que sempre estava. E a gente pergunta: por que você faz isso? Por que larga ele precisa aprender a lição. Aí a gente tem aquela resposta: mas ela é mãe, é por isso, e não precisa mais explicação. Agora, o outro lado da moeda, quando as mães é que partiram e nós ficamos sem o nosso apoio, pelo menos fisicamente, quando aquele vazio deixa a saudade insuperável e resta-nos a certeza de que em algum momento nós vamos encontrar com ela e elas estão conosco, pelo menos na oração sincera do pensamento, desejando que sejamos acolhidos. Essas mães desencarnadas que tantas vezes se convertem em anjos protetores dos seus filhos e entes queridos que ficam. Quando podem, assim têm a condição, se desvelam em um cuidado ainda maior e sofrem mais, porque agora elas só podem orar por nós, tentam nos sensibilizar. Quando nós dormimos, ela vem, nos acolhe no seu colo de novo e fala: meu filho, endireita a sua vida, acorda para a vida. Me lembrei também que era um sábado do mês de maio, estava um grupo que fazia visitas à agência prisional, uma cidade de Goiás, onde eu morei por um tempo, e era um grupo muito reduzido, mas persistente, num trabalho muito singelo, mas que perseverante, começava a colher os seus frutos. E naquela tarde, era a véspera do Dia das Mães, e um grande amigo que coordenava aquele trabalho, com mediunidade lúcida com Jesus, conseguiu perceber
que naquela tarde, em especial, às vésperas do Dia das Mães, um grupo de mães desencarnadas ali estavam, chorando, agradecendo a Deus e ao mesmo tempo pedindo que, por mais que fosse tão diminuto o trabalho que aquela visita representava, que ele jamais cessasse, porque finalmente os seus filhos começavam a ser sensibilizados com uma mensagem que lhes apresentava o caminho do bem, o caminho de Jesus. Então, as mães que sofrem tremendamente do lado de lá, suplicando aos homens de boa vontade, não desistam dos meus filhos. E foi, não precisa nem dizer, uma tarde de profunda emoção para todos nós, sem que víssemos ou percebêssemos que isso estivesse acontecendo. Mas, depois que fomos informados disso aí, o choro foi inevitável. E quando é possível que nos encontremos espiritualmente com nossas mães, quem sabe tivermos o grande presente divino de quando desencarnarmos, se isso assim ocorrer, formos recebidos por nossa querida genitora, ajoelhemos e agradeçamos a Deus. Será uma bênção divina, porque desencarnarmos e reconhecermos um rosto conhecido já é uma grande bênção. Agora, se esse rosto for da nossa mãe, aí, meus queridos, é um momento luminar na vida que continua. Essas mães que recepcionam com tanto júbilo os seus filhos convalescentes, aqueles que estão meio aturdidos, não sabendo direito o que aconteceu, e principalmente aqueles corações endurecidos que chegam do lado de lá, revoltados, não aceitando o que lhes aconteceu, e mais triste ainda, guardando ódio no peito. Esse momento é um momento que, se as mães conseguem, é quando o filho desperta, é quando as algemas mais fortes do ódio cedem lugar a um choro convulsivo. Quantas vezes poderíamos dizer que 99% das vezes que o espírito revoltado se manifesta ante a comunicação mediúnica, desejando ser violento, exacerbando o seu ódio do mundo, da vida e de Deus, qual é o argumento que a espiritualidade de luz utiliza? Quando é possível, traz até a sua presença a sua mãezinha querida. E quando eles dizem, mas é minha mãe que está aqui, aí cessam-se as resistências. E finalmente, às vezes um coração que passou séculos endurecido, consegue ser sensibilizado. Existe um poema, que eu vou pedir licença para lê-lo na íntegra, chamado Retrato de Mãe, de Maria Dolores, está no livro Momentos de Ouro, psicografia do Chico. Ele diz o seguinte: depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher, de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Repeliu interpelado, claramente agressivo. Sou morto e estou vivo. Matei-me
e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz, e em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora, nada sabeis da mágoa que me agita, nunca penetrareis minha dor infinita, o assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que é Deus é sempre amor em toda parte, e acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova, terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e pasmo: mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira. Fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo de meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal, intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde por certo eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis das mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente: por mais que recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa nova existência de esperança. Levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra do pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial, de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo, frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Não seria preciso dizer mais nada. Diante do amor da Mãe Suprema, referência de todos os espíritos luminares, como espírito escolhido por Deus para receber o maior de todos, Jesus. Mas ainda existem mães em condições ainda mais especiais. Existem mães que são verdadeiros exemplos, que poderíamos dizer: nem todas as heroínas usam capa, nem toda rainha possui coroa, nem todos os anjos possuem asas, e nem toda mãe, mesmo sem os braços, deixará de amar. Certamente, nós conhecemos, ou já vimos há bastante tempo, sem nos preocuparmos com áudio,
a história dessa mulher. Vou passar um trechinho. As imagens falarão mais do que qualquer outra The two coisa. got married, and like a lot of young couples, Barb and Mark began thinking about raising a family. But would Barb be able to handle all the responsibilities that come with raising a child? A lot of concern. I knew I could take care of them. I mean, I spent most of my teenage years babysitting other people's kids, so I knew I could. But I had never really taken care of a newborn 24/7. You know, it's rough. Did that tickle? There's nothing rough about this amazing young mom. She uses her incredible dexterity to handle the most delicate tasks with tender, loving care. I can pretty much do anything, just about anything with my feet that you can do with your hands. And while Barb doesn't have time to dwell on her differences, most people can't seem to get over them. Even a night at the movies can turn into a challenge. I guess it's a strange reaction. Nós podemos parar por aqui. Depois vai mostrar mais algumas ações dela só com as pernas. Ela não é a única. Existem mais algumas heroínas do amor. E quando nós ouvimos alguém dizer: eu não posso ter filhos, ou eu não quero ter filhos, porque eu tenho outras preocupações. Especialmente eu tenho que preocupar comigo, com a minha carreira, com a minha vida. Aí nós observamos situações como essas e sentimos profundo lamento por aquelas que rejeitam tal oportunidade. E existem mães de filhos em condições que requerem cuidados muito especiais e, portanto, um amor desvelado ainda maior. Um trechinho de uma mensagem recebida em 89, intitulada Carta de um Excepcional, que no momento de desprendimento do corpo físico, ele dirigiu-se ao médium e ditou uma carta de profunda gratidão à sua mãe. Num trechinho dela, nós sabemos, esses espíritos com limitações físicas ou mentais, quem tem a limitação é apenas o corpo físico, o espírito não. O espírito dessa criança disse o seguinte: sei que sofres por eu não poder dar-lhe as alegrias de uma criança sadia. Porém, reconforta-me saber que para as mães como você, Deus reserva as alegrias celestiais. Ser mãe é missão natural das mulheres. Ser mãe de alguém como eu é missão que Deus só entrega a mulheres especiais como você. Em 87, 2 anos antes, o Chico Xavier havia participado de uma entrevista num programa da Hebe Camargo, e ele estava junto com uma atriz, Anaí Belo, numa entrevista com o Chico, que só de ligar e começar a ouvir a voz dele a gente já se emocionava. Mas em um dado momento, a gente vai ouvir essa expressão: a maternidade é um privilégio que Deus concedeu à mulher. Mas Chico falava exatamente sobre ser mãe de uma criança que requer cuidados especiais. Só com criaturas. A certa feita, uma senhora em Uberaba nos procurou e me disse: mas eu sou mãe dessa criança excepcional, eu sinto uma criatura amarga, sofro muito com isso. Eu peguei a mão, eu disse para mim, ele disse assim: minha filha, a maternidade é um privilégio que Deus concedeu à mulher. Então toda mulher desfruta desse privilégio da providência divina. Mas os filhos excepcionais são confiados tão somente às grandes mulheres que têm capacidade de amar até o infinito.
essa expressão do Chico, que as duas pediram intervalo no programa porque não conseguiam mais conter as lágrimas, expressa a profundidade do compromisso de ser mãe e a esperança de Deus nessas mulheres. E mais ainda, quando as mães não são as mães, são aqueles que precisam exercer o papel de mãe, quando falta a mãe. Mais um trechinho. Tentemos acompanhar a história dessa mulher. Mira qué rico está. Otra. Gracias, papá Dios, que hoy nos socorriste de comer. Espero que hoy siempre nos des licencia de comer. Ay, pues yo me llamo Margarita Rojas Juárez para servir. Mi hija, la de la casa, tiene 2 niños y mi otra hija tiene 3 niños y su servidora, Autor, que es mi tesoro más valioso de mi vida. Su familia de él soy yo. Me hice cargo de este niño al no estar su madre conmigo, ¿no? Con él, mejor dicho, porque ella me lo dejó internado en un hospital. Porque ella tenía 16 años, tenía 2 niños. Pues yo trabajaba, lavaba, planchaba, hacía limpiezas y así me pasé mis años. Pues luchando para que él salga adelante con mis hijos en la escuela. Después mis hijos dejaron la escuela. Ya no tuve para darles para sus útiles. Pues ahorita ya tengo a mis 6 años con él. Cayendo y levantando, pidiendo, regalando una papa, una zanahoria. Por decirlo, levanté con paquitas, con molleja, con hígado, con arrocito. Porque como persona vale mucho. Es mi sangre. Para mí es mi hijo, es hijo de mi hija. Es muy triste también que mi hija no lo quiera. Me siento bastante sola, bastante sola. Quiero echarle ganas para que los niños y yo salgamos adelante. Más que yo tenga fuerza, salud para ver por él, porque su futuro de mi niño está muy tenso a lo mejor. Porque digo yo, si yo falto, ¿quién me va a dar la mano? Le digo, cuando yo ya no esté, ¿qué va a hacer de ti, mi amor? Tú debes de cooperar para ti mismo, es tu porvenir. Yo ya no tengo mucha vida por delante, yo ya estoy cansada, yo ya estoy grande, mi amor. Y yo tengo 76 años. Dios no lo permita, me vaya yo a caer, me fracturo, pues mi niño se quedaría sin terapia, mi niño se quedaría sin atención. Pues porque ya no podría más conmigo. Me hace sentir fracasada. Lo que yo he soñado para mi niño, ya no lo voy a poder ser. Pero si yo no salgo, él no va a salir adelante tampoco. A no ser que les mueva el alma a nuestro Señor, que yo le tengo mucho que tiene, pues ya no se pierde de mí. Que le ponga un ángel que sea por él. Bendito Dios, tú María Santísima, me vas a dar licencia de que mi niño aquí salga adelante. Entonces, ha sido una maravilla para mí. ¿Alguien más que le ayude a hacer los ejercicios? Al día se los hago porque Alejandro y nadie me ayude. Se pone tenso, muy duro, entonces no lo puedo desvestir. Hay unas cosas en terapia para que su columna no se lesione, para que pueda hacer facilidades. Pero yo, mi amor por él es muy inmenso. Es una cosa muy hermosa para mí estar aquí dentro de él. Me siento muy orgullosa de que mi niño tenga este lugar. Me han dado mucha fortaleza, mucho ánimo. Todo el día yo te demasiado conmigo, ¿no? Mi comadre. Esas cosas me llenan de alegría, me confortan. No, pero no, aquí no es un lugar como para escucharla. Me da mucho gusto y quieren a mi niño. Ahora que todo el mundo lo quiere, como yo soy muy chico.
Pues no, para mi niño no me siento casada. Porque es muy grande mi amor por él. Porque lo adoro, lo quiero mucho. La compañía de mi niño me da fuerza y le pido a nuestro Señor la fuerza que yo necesito. Que me ayude a mí a tener más valor, más confortación y echarle más ganas. Yo tengo mucho corazón para el niño. Margarita Roa Soares. As mães adotivas são assim, não levam os filhos no ventre, mas no coração. E bendita seja a mulher que ouvida os próprios anseios, para ser, onde estiver, a mãe dos filhos alheios. Agora imagine se essa mãe for como Abigail, junto com seu Carlos, 3 filhos biológicos, 54 adotivos, em Joinville. Ou a Dona Eunice e o seu Wilson, 27 filhos e uma creche com 60 crianças. Ou a Flor de Lis, na favela da Rocinha, com 50 filhos, 4 naturais e 46 adotados. Para encerrar, mais um poema, esse eu prometo que é o último. Em homenagem e em gratidão a todas as mães, e dedicadas a todas as mães que estão aqui nessa manhã, dos 2 planos da vida. A minha querida mãezinha, Dona Eunice, a mãe que tenho dentro de casa, a mãe dos meus filhos, a todas as mães que experimentam a parceria com Deus. Mãe, Deus te abençoe, de Maria Dolores. Quero, mãezinha, agradecer-te em festa, por tudo que me dás ao coração, entretecer-te uma canção modesta, mas todo esforço é vão. Se pudesse dizer a gratidão que sinto por teu santo carinho protetor, precisaria conhecer na estrada toda a glória do amor. Tens o segredo da bondade eterna, Deus me acena e sorri por tua face. Não há sábio no mundo que defina o sol quando aparece, o lírio quando nasce. Falar de ti, mostrar-te, isto seria como explicar da terra, olhando à altura, a doce maravilha de uma estrela a guiar o viajor em noite escura. Converto em prece o reconhecimento que de meu peito humilde se extravasa, rogando ao céu te envolva em rosas de ventura, anjo sustentador de nossa casa. Deus te guarde, mãezinha, pelo berço descuidado e risonho, em que me acalentaste para a vida, como flor de teu sonho. Deus te engrandeça pelos sacrifícios e pelos sofrimentos que te impus, quando em pranto, escondido te arrasavas, para ser minha luz. Deus te compense pelas noites tristes de aflição que te dei, pelo perdão de tantas vezes, tantas, quantas foram, não sei. Deus te enalteça a fonte de ternura que nunca se enodoa e nem se cansa, pelo cuidado com que me restauras ante o dom do trabalho e a força da esperança. Perdoa se te oferto unicamente, na minha devoção de todo dia, o meu ramo de flores orvalhadas nas lágrimas que choro de alegria. Com júbilos divinos, Mãe querida, que a celeste bondade te coroe, por tudo que nos dás nos caminhos da vida. Deus te exalte e abençoe. Muito obrigado a todos e um feliz Dia das Mães.